Muito bem, bom dia novamente a todos os irmãos nesta manhã. Vamos novamente voltar até ao Sermão do Monte nesta manhã. Quero convidar-vos juntos a meditarmos nesta última secção do Sermão do Monte. Antes de então começar a ler, quero só trazer à mente dos irmãos um episódio que vivi com um colega pastor num grupo que temos em que nós falamos de futebol, de muitas outras coisas e às vezes também debatemos teologia. E surgiu, nem sei porquê, o tema interessante, talvez nunca tinha pensado antes, sobre se as pessoas, no momento em que o Senhor Jesus morre e ressuscita, os judeus que estão espalhados por todas as sinagogas, tanto da Ásia Menor, fora de Israel, Europa, se estes que estavam nas sinagogas eram crentes, crentes no sentido do Antigo Testamento, ou se a partir do momento em que o Senhor Jesus ressuscitou, eles passaram a ser todos descrentes e todos precisavam de ouvir o Evangelho. Então surgiu este debate para o meu colega. Ele tinha esta posição: todos eram descrentes e todos precisavam de ouvir o Evangelho. No entanto, a minha posição era um pouco distinta. Eu acredito que nós estávamos num momento de transição em que ainda tínhamos santos do Antigo Testamento, justos do Antigo Testamento, e estes justos eles iriam ser vistos, ou a fé deles iria continuar quando o Evangelho lhes fosse pregado. Ou seja, ficaria confirmado de que eles são realmente justos, de que eles sempre foram crentes quando ouvissem o Evangelho e crescem no Senhor Jesus. Agora, isto é importante, porquê? Porque uma das coisas que provavelmente chocou os apóstolos, quando eles saíram a pregar o Evangelho, principalmente nas sinagogas, porque na cabeça deles, aqui é o lugar onde estão os crentes do Antigo Testamento, aqui é o lugar onde estão aqueles que acreditam nas promessas de Deus. Na mente deles, certamente estas pessoas, ao ouvir o Evangelho, elas vão crer e elas vão seguir o Messias, elas vão crer no Senhor Jesus. Mas eis a surpresa, que quando eles pregam nas sinagogas, na sua grande maioria, estas pessoas negam Jesus. Estas pessoas negam o Messias. Talvez o caso mais surpreendente da narrativa bíblica ou da história do próprio Senhor Jesus Cristo é quando ele se revela como Messias. E nós ficamos surpreendidos em João capítulo 7 que os seus próprios irmãos não criam nele. Agora, eu não sei se alguma vez pensaste nisto, mas isto é algo, vamos dizer assim, surpreendente, incrível. Porquê? Porque tanto Jesus como os seus irmãos, eles foram criados numa família onde os seus pais eram justos. José e Maria eram homens, eram um homem e uma mulher crentes que amavam o Senhor, que conheciam as Escrituras. Aliás, nós nos lembramos que Maria, ela cita vários textos do Antigo Testamento no seu Magnificat para mostrar-nos de como ela confiava nas promessas de Deus. Logo, aquilo que muitas vezes nós vemos do próprio Senhor Jesus quando ele fala as Escrituras, quando ele cita textos do Antigo Testamento, é muito do trabalho que Maria e José tiveram sobre Jesus. Aquilo que ele aprendeu na sua infância com estes pais. De como ele cresceu nas Escrituras, de como ele aplicava as Escrituras à sua vida. Agora, o Senhor Jesus revela ser o Messias à sua família. Os mesmos irmãos que ouviram as mesmas promessas, os mesmos irmãos que diziam ser filhos de Abraão, os mesmos irmãos que diziam ao pai e à mãe, nós confiamos nas promessas de Deus, são os mesmos que agora, quando Jesus diz ser o Messias, negam que ele é o Messias. Não acreditam nele. Isto, certamente, foi uma espada no coração do Senhor Jesus, uma espada no coração da sua mãe, que provavelmente contou muitas vezes aos seus irmãos. O Senhor Jesus nasceu desta forma. Ele é o prometido. O anjo disse-me isto acerca do vosso irmão. E agora eles mesmos não acreditam que ele é o Messias. Digo isto porque talvez uma das maiores tristezas que nós vamos viver como igreja, muitas vezes, eu digo até aquilo que muitas vezes me fez pensar deixar o ministério,
Foi pessoas que durante um bom tempo diziam: Mário, sou crente, sou cristão. Eu fui batizado. Eu estou a servir a igreja. Eu tenho estes dons espirituais. Eu estou a fazer todas estas coisas. Eu participo da ceia do Senhor. Eu estou a servir a igreja em alguma área. E num determinado momento, esta pessoa se levanta e diz: eu não acredito mais em Jesus. Eu não acredito que Ele é o Messias. Esta experiência que o Senhor Jesus teve é a que nós muitas vezes temos como igreja. De pessoas que voltam para trás. De pessoas que abandonam a fé. De pessoas que deixam o Senhor Jesus. Vai haver um momento, e talvez já aconteceu contigo, como tem acontecido com muitas pessoas aqui na congregação, em que aquilo que tu dizes acreditar será testado. Jesus, a sua vida, levou a um teste à fé, à suposta fé dos seus irmãos. A pregação do Evangelho pelos apóstolos foi um teste à suposta fé dos judeus em muitas sinagogas. Hoje Deus vai continuar a fazer essa obra. Deus vai testar aquilo que dizes acreditar. E quando esse teste vier, vamos saber se tu pertences a Cristo ou se não pertences de todo a Cristo. É isto que está na mente do Senhor ao terminar o seu sermão do monte. É isto que está no seu coração. Ele está preocupado. Tem uma audiência diante dele, que todos afirmam ser filhos de Abraão, todos afirmam acreditar nas promessas de Deus, mas ele está a deixar bem clara esta audiência. Vocês, eu vou dividir-vos em dois homens. Um homem que constrói a sua casa sobre a rocha e um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Que tipo de homem és tu? Todos pertencem à comunidade de Israel, mas na verdade, que tipo de homem és tu? Todos os que estão nesta sala aparentemente afirmam ser filhos de Deus, pertencer à Igreja de Cristo, de ter o Espírito nas suas vidas. Mas esta é a questão também para ti e para mim. Que tipo de homem somos? Estamos a construir a nossa casa sobre a rocha ou estamos a construir a nossa casa sobre a areia? Então, com isto em mente, notem o texto, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até ao versículo 29. Mateus 7, 24 a 29. Diz assim o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Deixem-me trazer-vos a proposta nesta manhã. Como será aprovada a nossa fé? Como será aprovada a nossa fé? Em primeiro lugar, primeira prova, o primeiro teste, pela nossa obediência a Cristo. Pela nossa obediência a Cristo. Novamente o versículo 24 até ao versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Logo no início deste texto, se reparas aí no versículo 24,
temos esta palavra pois. Talvez uma outra tradução tenha a palavra portanto. Significa que estamos diante de uma conclusão. O Senhor está a concluir este grande sermão que ele acaba de proferir. E notem como o autor, Mateus, rapidamente nos diz que o Senhor refere isto, estas minhas palavras. Então esta é a conclusão de tudo aquilo que ele acaba de dizer neste sermão. Não é somente aquilo que ele disse imediatamente antes, mas estas minhas palavras começam desde o capítulo 5 e percorre até ao final do capítulo 7. Então este é o desafio do Senhor Jesus. Todo aquele que ouve e pratica. Então o desafio é este: quem és tu diante das palavras de Jesus? O que é que tens feito com as palavras do Senhor Jesus? Bem, o Senhor mostra-nos então estes dois tipos de pessoas. Em primeiro lugar, aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica. Aquele que atende ao que Jesus diz. Mas que não fica somente por aquilo que ouve, mas é aquele que também pratica. Em outras palavras, a pessoa que obedece aos mandamentos de Jesus. O verbo pratica, que aparece aqui no nosso texto, é interessante porque ele fala de um ato ou uma ação contínua. Não é simplesmente uma obediência que aconteceu no momento e nunca mais aconteceu, mas é uma obediência constante que podemos sempre ver na sua vida. Em outras palavras, o Senhor Jesus está a falar do estilo de vida desta pessoa. Assim, ela ouve a palavra de Deus e aquilo que nós observamos do seu estilo de vida é a obediência àquilo que essa pessoa ouve de Jesus. Mas não somente isso. O Senhor diz que esta pessoa que ouve e ao mesmo tempo pratica, ela será comparada. É interessante porque o Senhor usa uma expressão para o futuro. Em algum momento, em alguma situação, as pessoas e o próprio Deus irão declarar algo acerca desta pessoa. E notem o que o Senhor diz: será comparada a um homem prudente. É aquilo que as pessoas vão dizer. Depois de ver que esta pessoa ouve e pratica a palavra de Deus, a conclusão no futuro será: esta pessoa é um homem prudente. A palavra prudente, ela aparece 7 vezes no livro ou no Evangelho de Mateus. E ela descreve na maioria dos seus usos alguém que está preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela, por exemplo, é muito conhecida nas parábolas em que o Senhor Jesus fala acerca do serviço fiel. Quando ele usa aquela expressão bom servo e prudente, ou fiel, em algumas versões. Também ao mesmo tempo aparece na parábola das virgens, das 10 virgens. Notem este texto. Mateus 25, versículo 1 e 2 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, e 5 dentre elas eram nécias ou insensatas, e 5 prudentes. Estavam preparadas para este regresso do Senhor Jesus. Quando nós voltamos ao Sermão do Monte, este uso se prende ao facto de que este homem constrói uma casa. A sua prudência está de que ele constrói uma casa sobre a rocha. E esta casa representa a sua vida. Aquilo que ele é. E há muitos aspectos na sua construção que revelam que ele é um homem sábio. Por exemplo, ele constrói a sua casa na estação seca, quando não está a chover, quando o terreno está seco, quando é apropriado para construir. Ao mesmo tempo, também constrói perto de um rio, onde ele terá acesso rápido à água, que tanto precisa para ele e para a sua família. Então o que o texto ou a história ou esta ilustração do Senhor Jesus está a dizer-nos é que nós estamos diante de um homem que anda em sabedoria com a sua vida, toma as melhores decisões, é um homem que vai à igreja, é um homem que ouve a sã doutrina, é um homem que crê no evangelho bíblico. Mas não somente isto. Quando nós sabemos que ele ouve todas estas coisas, ele é a pessoa que aplica todas estas coisas. E isto vem quando o Senhor diz que ele coloca esta casa sobre a rocha. A rocha são os mandamentos do Senhor Jesus. A rocha é a aplicação desses mandamentos. Então ele ouve
E ao mesmo tempo ele vai tomando todas estas decisões que revelam ter uma casa, uma construção, uma vida estável, firme, que são todas essas imagens que nós tiramos da rocha. Estabilidade, segurança. É isto que acontece com este homem. O texto do Salmo 18, versículo 2, à mente desta audiência, trazia esta imagem da rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Mas à luz do Evangelho de Mateus, não era somente o facto de Jesus ser a rocha, mas também o seu ensino, a sua doutrina. Então o homem prudente é aquele que ouve que precisa de nascer de novo. Ele se arrepende e crê no Senhor Jesus. O homem prudente é aquele que ouve que tem uma nova natureza. O homem prudente é aquele que sabe que agora deve viver essa nova natureza. Então ele tem esta informação. Ele sabe que porque nasceu de novo, agora ele é humilde, manso, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é limpo de coração e ele age então segundo estas características. Ele é um homem capaz de perdoar os outros e ele perdoa os outros. Ele é um homem que busca ser fiel no seu casamento. Ele é um homem que age em honestidade, luta por ser íntegro, honesto. Ele ama o próximo, confia nos senhores e ao mesmo tempo busca a sua glória. Todas estas coisas são práticas que nós vemos do homem prudente. Mas também há um outro homem, um que ouve, mas não pratica. À primeira vista, não há muitas diferenças entre este homem insensato e o homem prudente. Porque ambos ouvem as palavras do Senhor Jesus. Isto parece indicar que ambos estão na mesma igreja. Ambos vão à mesma sinagoga. Ambos ouvem os mesmos ensinos. Ambos têm a mesma sã doutrina. Ambos até afirmam as mesmas coisas. Que há um Deus que vive em três pessoas. Que o Evangelho é que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelo pecador e ressuscitou ao terceiro dia. Eles afirmam exatamente estas coisas. Ele sabe e ele afirma que o homem precisa de nascer de novo. E o homem tem uma nova natureza quando ele nasce de novo. Não somente isso, ambos também constroem as suas casas na mesma zona. Na época, na estação seca e muito perto do rio. Então, à primeira vista, este homem insensato, nós não percebemos que ele é insensato porque ele parece dar todos os passos que o homem prudente deu. Tudo parece normal, tudo parece semelhante. Até que há uma diferença. E uma diferença crucial. Este, que aparentemente parece ser um homem prudente, é alguém que não pratica o que ouve. Não obedece aos mandamentos, ao ensino, à doutrina. E porque ele não faz isto, o Senhor Jesus chama este homem de insensato. Agora, quero que vocês entendam a força desta expressão. É literalmente tolo. Ou literalmente estúpido. É o que o Senhor Jesus está a dizer desta pessoa que ouve o seu ensino, mas não a coloca em prática. Não é o seu estilo de vida. Não é a sua forma de agir. Esta expressão insensato, ela muitas vezes significava uma pessoa imoral ou uma pessoa rebelde a Deus. Que nós não podemos ver à primeira vista, mas que no seu coração esta é a sua atitude. O Senhor Jesus se referiu aos fariseus como insensatos e cegos. Literalmente, aqueles que eram tidos como os mais religiosos, os mais santos, os mais obedientes a Deus, à vista dos olhos do Messias, eram os mais rebeldes e os mais imorais. Ele também se referiu assim às 5 das 10 virgens, numa parábola onde ele se refere a Israel. Esta pessoa que constrói, que é tola, constrói a sua vida, constrói a sua casa sobre a areia. A areia
claramente aqui simboliza a fragilidade, a debilidade, a instabilidade em que foi construída a vida do homem tolo. Esta areia, sem dúvidas, dentro do contexto do Sermão do Monte, é a justiça dos escribas e dos fariseus. Dentro do Sermão do Monte, muito provavelmente, este é o ensino dos falsos profetas que o Senhor mencionou antes, para nós termos cuidado com eles, mas eu iria mais além. Acho que, de uma forma crucial, o Senhor Jesus está a apontar ao engano do coração daquele que vive, habita no meio da igreja, no meio do seu povo. É uma pessoa que se engana a si mesmo. É uma pessoa que se convence a si mesmo de que ela é cristã, de que ela pertence a Cristo, mas ela vive na mentira. Quando o pastor Eudes esteve aqui, ele pregou este texto, relembrou estas palavras de Tiago, que Tiago está a trazer à luz da sua audiência acerca do Sermão do Monte. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E notem esta última expressão: enganando-vos a vós mesmos. A pessoa que tem na sua mente afirmar toda a verdade de Deus, mas que não aplica a verdade de Deus, esta pessoa está somente a enganar-se a si mesma. Estas pessoas não querem mostrar que estão a construir as suas vidas sem Cristo. Que não estão a construir a sua vida na doutrina de Cristo. Elas não querem dizer que elas não conseguem. E que elas mesmas não querem viver essa doutrina. Vivem a enganar. Agora, isto pode acontecer também no meio da igreja, como muitas vezes tem acontecido com o tempo, vem o teste, vem a prova, e é isto que muitas vezes ouvimos, e de uma forma muito particular tenho ouvido de alguns jovens. Alguns que confessam que não querem mais estar no cristianismo. Não querem mais nada com Cristo, não querem mais nada com a igreja, não querem mais nada com a Bíblia. Tenho visto a tristeza de muitos pais ao ouvir os seus filhos que estiveram na igreja por anos dizer isto. E é muito normal ouvir isto deles quando conversamos e os confrontamos com esta decisão de abandonar a fé. Eles dizem, eu sinto-me preso, não tenho alegria, não tenho satisfação. E, de alguma forma, o cristianismo é, vamos dizer assim, uma limitação à expressão do pecado. Porque no ambiente cristão, onde nós temos estas demandas de Deus, estes mandamentos de Deus, muitas vezes aquele que diz ser cristão, mas não é, de facto, ele sente-se preso, ele sabe que não pode expressar o seu coração por aquilo que os cristãos, por aquilo que o cristianismo afirma. Mas ele não vai durar muito tempo. Porque segundo o texto que nós temos nesta manhã, Deus vai enviar o teste. E quando Deus enviar o teste, não poderás esconder mais o teu engano. Não podes mais esconder aonde é que tu constróis a tua casa. Não podes mais esconder qual é o teu solo, se é uma rocha, se é areia. Certamente todos vão ver a tua ruína. Todos vão ver a tua descrença. Todos vão ver a tua miséria. Não podes esconder para sempre. Então a pergunta para ti nesta manhã é: tu podes ver que tens uma vida de obediência aos ensinos de Jesus? Tu podes ter a certeza que essa é a tua marca, é aquilo que os outros podem ver em ti, uma vida que obedece a Cristo. És alguém que ouve, afirma todos os ensinos de Jesus, mas tu sabes no teu coração, tu não consegues e tu não queres os ensinos de Jesus. A tua família, as pessoas na igreja, os colegas no trabalho, podem ver alguém que vive uma vida cristã? Então só quem ouve e pratica tem uma base da sua vida que é uma rocha. Esta pessoa está segura e ela pode viver em confiança em Deus. Como será provada a nossa fé? Em primeiro lugar, pela nossa obediência a Cristo. Em segundo lugar, o segundo teste, pelas ações divinas. Pelas ações divinas.
Notem o versículo 25 e também o versículo 27. Diz aqui: a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, que foi edificada sobre a rocha. E caiu também a chuva, diz o versículo 27, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando o Senhor Jesus ofereceu esta imagem das tempestades a caírem sobre casas ou vidas, as pessoas que estavam a ouvir esta ilustração do Senhor Jesus não ficaram surpreendidas. E deixem-me já descartar à primeira vista que esta tempestade não é aquilo que muitas vezes muitos estão a interpretar as tempestades da nossa vida. Não é nada disso. À luz do Antigo Testamento, que era a revelação que estas pessoas que estão a ouvir o Senhor Jesus a ilustrar o seu ensino, estas tempestades eram muitas vezes o julgamento de Deus ou ações divinas de Deus para purificar o seu povo ou para disciplinar o seu povo. Deus queria trazer a realidade da fé, queria trazer a evidência de que estas pessoas são ou não são dele. Nós sabemos que isto aconteceu, por exemplo, com o dilúvio, mas de uma forma muito particular, com profetas do Antigo Testamento que usaram esta imagem da tempestade como uma ação divina para purificar o seu povo. Por exemplo, Jeremias capítulo 23, versículo 19 e 20 diz: eis a tempestade do Senhor. No contexto, Jeremias está a profetizar contra os falsos profetas. Ele diz: o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Em outras palavras, irmãos, Deus é o maior interessado em purificar o seu povo. Aliás, eu arrisco-me a dizer que Deus aborrece os mentirosos. Deus aborrece aqueles que estão a enganar, aqueles que estão a iludir, aqueles que são fariseus, aqueles que estão a fingir fé. E por isso Deus vai trazer esta tempestade. Deus vai trazer os ventos necessários para trazer à luz a realidade da vida de cada um de nós. Em Jeremias capítulo 25, versículo 32, falando acerca do julgamento às nações, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Em Ezequiel capítulo 13, talvez o texto que provavelmente inspira o Senhor a ilustrar desta forma, versículos 10 a 14, notem o que o autor diz: visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caíam, são eles que estão a reparar a parede. Dize aos que caíam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraiva, isto é, Deus a falar com a natureza. Caireis e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está a cal com que caiastes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Notem, este é o objetivo do Senhor. A realidade, o fundamento, o que é realmente. Quando cair, perecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Então, quando o Senhor diz que virá chuvas, ventos, enchentes pelos rios, a audiência sabia que o Senhor está a falar do seu julgamento, da sua ação, para descobrir o coração de cada pessoa. Haverá um momento, meu irmão, minha irmã, onde Deus vai enviar a prova, tanto para o prudente como para o insensato. Tal como ele enviou para Jó. Vai haver um momento, meu irmão, minha irmã, em que Deus vai permitir a tentação, como aconteceu com Davi. Vai haver um momento, meu irmão, em que Deus vai permitir a morte, o luto, uma doença, uma crise na família,
uma crise na igreja, etc. Situações enviadas pelo Senhor ou permitidas por Ele, que são tempestades com dois objetivos: purificar a nossa fé ou revelar a falta de fé. Para revelar se obedecemos aos seus mandamentos. Para revelar se andamos a fingir e continuamos no pecado. Se somos ainda parte do cativeiro daqueles que estão perdidos. E notem que a tempestade é inevitável. Ela vem sobre todos. Ela virá para sermos expostos. Então, quem é obediente, quem é prudente, vai estar seguro. Porque o texto nos garante que a sua casa não vai ruir. A sua fé vai permanecer. A sua vida cristã vai continuar. Não é perfeito, vai cair em algum momento, algumas falhas vão acontecer, certamente, mas a sua fé vai continuar. Vai estar seguro porque está na rocha. Mas aquele que é insensato, tolo, que finge, será exposto e não irá permanecer. Isto, destes testes divinos, eles também são observados em muitas das parábolas do Senhor Jesus. Talvez a mais conhecida é a parábola do semeador. Os irmãos lembram-se, não é, deste semeador que sai a semear e que as sementes caem em diferentes lugares. E duas sementes caem em dois lugares que o Senhor ilustra para mostrar-nos que haverá um teste, uma prova, que irá mostrar a essência dessas pessoas que ouvem a palavra. E é muito interessante como o Senhor fala acerca destas pessoas, ou destes solos que recebem esta semente. Notem, Mateus capítulo 13, versículo 20 até o versículo 22. Diz o texto: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. E notem como o Senhor, ele vai longe na sua ilustração para fazer-te ver que há pessoas que enganam. Mas enganam de tal forma que é muito difícil aos nossos olhos humanos, perceber a realidade da vida delas. Diz o texto: e recebe logo com alegria. Quantos de nós temos visto pessoas receber o Evangelho com alegria? Que à primeira vista nós dizemos: uau, que incrível, Senhor, esta pessoa é verdadeiramente crente. Notem a alegria que ela tem em ouvir o Evangelho. Mas notem a realidade. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. Um outro solo. Notem, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Esta pessoa ouve, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E o que é que acontece? Fica infrutífera. Não há frutos. Não há obras. Não há vida cristã. Então Deus sempre vai trazer ou permitir algo para que nós possamos saber o que somos. Não vamos poder esconder para sempre a nossa realidade. Vamos ser testados por Deus. E como as Escrituras ensinam, o juízo de Deus começa pela sua casa. Como será aprovada a nossa fé? Pela nossa obediência a Cristo e, em segundo lugar, pelas ações divinas. E por fim, versículos 28 e 29, notem como conclui o texto. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então o ponto é este: pela pressão do mundo. Pela pressão do mundo. Esta última frase que nós vemos aqui no versículo, ou melhor dito, esta primeira frase que aparece aqui no versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, é uma expressão muito típica do Evangelho. Aliás, ela é importante para que nós possamos esboçar ou dividir o Evangelho de Mateus. E rapidamente gostaria de mostrar-vos isto, porque isto é relevante para nós entendermos
que Mateus está a construir o seu evangelho, está a escrever o seu evangelho muito encharcado, mergulhado por aquilo que é o Antigo Testamento e de uma forma muito particular os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E notem o que nós vemos em alguns textos, Mateus capítulo 11, versículo 1, muito parecido com aquilo que nós vemos aqui em Mateus 5, ou melhor dito, Mateus 7, 28. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, notem a mesma expressão, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. Então esta é mais ou menos a divisão. Jesus faz uma série de obras e ele se detém e ele faz uma grande pregação. E o Mateus conclui, e Jesus acabou de dizer estas palavras, e segue. Então, o capítulo 8, o capítulo 9, nós temos o Senhor Jesus a fazer uma série de atos, milagres, e no capítulo 10 temos outra vez um grande sermão. E quando este sermão acaba, capítulo 11, versículo 11, esta é a conclusão. A mesma coisa irá acontecer no capítulo 11, capítulo 12, o Senhor Jesus vai fazer uma série de milagres. Aliás, o capítulo 12 é crucial no Evangelho de Mateus, porque é o momento em que a nação rejeita e blasfema contra o Espírito. E o Senhor Jesus diz, não há perdão para esta blasfémia contra o Espírito. Pecado imperdoável. Então no capítulo 12 o Senhor Jesus vai mudar a forma como ele está a ministrar a Israel e ele vai começar a contar parábolas. Capítulo 13, as parábolas do reino. E quando ele termina o capítulo 13, notem, versículo 53, tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. Mais uma conclusão, mais uma secção. E começa uma outra secção e assim sucessivamente. E no fim nós temos 5 divisões no livro. Que mostra-nos que Mateus está a construir o seu evangelho muito parecido com aquilo que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, e Mateus 26, 1, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos. Agora, mais importante do que saber estas divisões do livro, é que nós entendemos que o Senhor Jesus comunicou-se muito. Ele pregou muito. Ele ensinou muito. E aquilo que nós agora lemos em Mateus capítulo 7 não nos surpreende, porque a reação é esta. As pessoas ouvem estas pregações, as pessoas ouvem estes ensinos e elas estão o quê? Maravilhadas. Maravilhadas. E esta é uma expressão incrível. Ela significa literalmente ficaram fora de si mesmos. Algumas versões até vão um pouco longe e dizem ficaram loucos. Isso é uma loucura o que este homem está a dizer. Mas era num bom sentido. Assim, estas pessoas estavam muito admiradas, fascinadas, chocadas por todo este ensino do Senhor Jesus. Esta expressão maravilhadas aparece várias vezes no livro de Mateus e também nos outros evangelhos. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículo 54, que aparece também ao mesmo tempo em Marcos capítulo 6, versículo 2, diz-nos, e chegando à sua terra, lembram-se qual era a terra do Senhor Jesus? Nazaré. Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam. A mesma ideia. Mateus capítulo 22, versículo 33, depois do Senhor Jesus ser desafiado ou experimentado, tentado pelos saduceus, e lembram-se, os saduceus eram aqueles que não acreditavam em coisas sobrenaturais, de uma forma muito específica na ressurreição dos mortos, o Senhor Jesus então confronta-os, mostra o erro deles, e notem a reação do povo. Versículo 33, ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Bem, em alguma ocasião Jesus estava a ensinar na sinagoga em Cafarnaum, diz-nos Marcos capítulo 1, versículo 22 e também Lucas 4, 32. E esta foi a reação das pessoas na sinagoga, uma multidão. Maravilhavam-se da sua doutrina. Marcos também nos revela que as intenções dos sacerdotes, dos escribas, ou o que Jesus está a fazer era que eles queriam matar o Senhor Jesus. Jesus tinha acabado de purificar o templo. Ele tinha expulsado aqueles que vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas. Ele destruiu as cadeiras daqueles que vendiam pombas. E notem, quando ele foi confrontado pelos escribas e fariseus, esta foi a reação do povo ao ouvir a palavra e a reação também dos sacerdotes e escribas. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se admirava ou maravilhava da sua doutrina.
Também no capítulo que vos mencionei, de João capítulo 7, sobre a incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus desce, ou melhor dito, sobe a Jerusalém. E notem o que diz o texto, capítulo 7, versículo 14 e 15. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? E um pouco mais à frente na narrativa, já depois de começar a confrontar os escribas e fariseus, as autoridades ali no templo, notem o que diz o texto: voltaram, pois, os guardas que tinham sido enviados para prender o Senhor Jesus à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que é que não o trouxestes? E responderam eles: jamais alguém falou como este homem. A reação a seguir dos fariseus é engraçada, porque eles dizem: vocês também acreditam agora nele também? Estavam irritados com os guardas porque não o trouxeram. Então estar maravilhados, admirados, era algo muito comum e normal sempre que o Senhor estava a ensinar. Mas diz o texto que estas pessoas estavam maravilhadas por uma razão. Porque Jesus lhes falava como quem tem autoridade e não como os escribas. Este tema da autoridade é central no Evangelho de Mateus. Muito importante. Aliás, nos capítulos seguintes, Jesus várias vezes, tanto ele como os personagens que estão à sua volta, vão falar acerca desta autoridade do Senhor Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 9, logo a seguir ao Sermão do Monte, diz-nos que o Senhor Jesus é abordado por um centurião que quer que o Senhor possa curar o seu servo, o seu criado que está paralítico. E o Senhor Jesus diz: eu vou ter com ele. E este homem diz: não faças isso. E notem o que ele diz: pois também eu sou um homem sujeito ao quê? À autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. E com esta forma de falar com o Senhor Jesus, ele está a dizer: tu tens autoridade. Tu não precisas de ir até lá, tu tens a autoridade para fazer isto. No capítulo 9, versículo 6 até o 8, ou 6 e 8, nós temos esta maravilhosa história que no Evangelho de Mateus não nos dá todos os detalhes como outros evangelistas o fazem, mas nós sabemos que uns amigos levaram um homem paralítico, que subiram até o teto da casa de Pedro, abriram aquele teto, Pedro deve ter ficado louco, eles desceram este paralítico. Vocês lembram-se o que aconteceu aí? Um episódio incrível, que mais uma vez realça a autoridade do Senhor Jesus. Este paralítico é apresentado ao Senhor Jesus e ele diz, versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar o quê? Pecados, porque o Senhor Jesus, em vez de dizer a este homem, levanta-te e anda como tem sido normal, ele disse a este homem, estão perdoados os teus pecados. E todos ficaram chocados. Quem é este que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. E então ele afirma, para que vocês saibam que eu tenho essa autoridade. E o outro vem, melhor dito, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 8, vendo isto as multidões, possuídas de temores, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade a quem? Aos homens. Capítulo 10, diz-nos o texto que o Senhor Jesus deu autoridade aos seus discípulos para irem pregar e expulsar demónios. Quando o Evangelho termina, palavras tão conhecidas por nós. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos já ressuscitados: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, esta maravilha que as pessoas têm acerca do ensino do Senhor Jesus, porque Ele tem esta autoridade, ela é apropriada, ela é correta, ela é boa. No entanto, esta é uma autoridade, ou esta é uma admiração, melhor dito, superficial. Eu até diria falsa. Não é genuína. Não produziu aquilo que talvez nós esperávamos. Isto é crucial, irmão. Emociona-me porque isto é o que vai acontecer tantas vezes. Pessoas vão ficar muito maravilhadas com Jesus, com a sua doutrina, com o seu ensino. Mas isso não vai mudar os seus corações.
estas mesmas pessoas que estavam maravilhadas são as mesmas que irão crucificar o Senhor Jesus. São as mesmas que irão gritar: dá-nos Barrabás, prende a Jesus. São as mesmas que irão dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando veio a tempestade, quando veio a chuva, os ventos, as enchentes, eles revelaram o coração dele. Eles não queriam nada com Jesus. Não tinham nenhum compromisso com Jesus. Ficaram do lado dos líderes corruptos da nação de Israel. Ficou sozinho para morrer por eles. Esta autoridade do Senhor Jesus era distinta dos escribas. Eu diria por 4 razões essenciais. A primeira delas, porque o Senhor Jesus dizia a verdade. À diferença dos escribas, que tinham um ensino corrupto, evasivo, que era muito característico dos seus sermões, que não traziam nenhuma esperança, que não mudavam, não libertavam o povo, porque a verdade liberta, Jesus dizia a verdade. Não somente isso, o Senhor Jesus abordava os assuntos de grande importância, temas como a vida, a morte, a eternidade, céu, inferno, salvação. Mas estes, por sua vez, perdiam todo o seu tempo em trivialidades. Não somente isto, ele falava como quem ama os homens, como aquele que se preocupa com o bem-estar eterno dos seus ouvintes. Ele apontava para o Pai, para o seu amor, para a sua salvação, ao contrário dos escribas, onde tinham falta de amores. Isso fica muito evidente nas declarações do Senhor Jesus sobre quem eles eram. E por fim, ele falava com autoridade, porque a sua mensagem vinha diretamente das Escrituras. Os escribas agarraram-se à tradição. Eles citavam rabis para ter autoridade. Mas o Senhor Jesus era aquele que usava as Escrituras. E isso é o que lhe dava autoridade. Aliás, o Senhor Jesus era aquele que dizia: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Não cita nenhum rabi, não cita nenhum mestre. É as suas próprias palavras. Estas pessoas, quando foram pressionadas pelo mundo, elas deixaram de o admirar, deixaram de o seguir, deixaram de dizer que ele era o Messias, que ele era o profeta, que ele era o rei. E eles passaram para o outro lado daqueles que assassinaram o Senhor Jesus. Bem, a Bíblia nos diz que Demas abandonou a Paulo amando este mundo. Então, em algum momento, Deus vai permitir que o mundo te aperte. Que o mundo venha com as suas fascinações para te iludir. E isto vai provar se tu estás disposto a perseguir o Senhor Jesus ou a desistir do Senhor Jesus. A tua resposta vai demonstrar onde tens construído a tua vida. Sobre os ensinos, sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre a prática desses ensinos, ou sobre a areia, que é o teu próprio engano, o teu próprio fingimento, que irá trazer-te ruína, destruição. E notem, o texto diz grande ruína. Uma expressão que normalmente é escatológica, para falar-nos do inferno, para falar-nos do fim do homem insensato. Ele está perdido. E isto é extremamente doloroso, porque o Senhor Jesus está a falar a pessoas que pertencem à comunidade de Israel. Está a falar dos seus próprios irmãos. Todos afirmam pertencer a Israel, todos afirmam ser povo de Deus. Mas no fim, realmente, dentro daqueles que se dizem povo de Deus, há 2 tipos de homens. Um homem prudente, que será salvo, e um homem insensato, que irá perder-se. Que triste. Isto tem que te incomodar.
Isto me incomodou na minha adolescência. Não é? Eu gritava a Deus: Senhor, eu sou mesmo teu, eu sou mesmo crente. Isto tem que te incomodar. Tu tens que buscar segurança. Segurança do Evangelho, segurança em Cristo. Não podes brincar com a tua alma assim. A tua vida pode acabar hoje, amanhã, depois da manhã, não há mais tempo. É agora. Leva a sério. Porque tu estás a construir agora mesmo a tua vida. Estás aqui a ouvir, como o Senhor Jesus diz, que o homem insensato e o homem prudente ouvem. Mas só alguns praticam. E só esses têm a vida eterna. Só esses são filhos de Deus. Então, por favor, considera estes testes da fé. A tua obediência, as ações divinas, a pressão do mundo vão mostrar quem tu és. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque na tua graça e misericórdia, Senhor, mais uma vez, tu estendes a oportunidade a que muitos nesta sala não continuem na sua insensatez. Estamos tão cansados, Senhor, de pessoas que fingem a sua fé. Estamos cansados de pessoas que abandonam a fé. Estamos cansados, senhores, de pessoas que começam tão bem e que terminam em grande ruína. Por isso nós te rogamos nesta manhã que possas abrir os olhos e produzir no coração aquilo que só tu, Senhor, podes fazer. Para que não haja engano, mentira, mas aquilo que nós iremos ver é genuíno, ou genuína salvação, genuína fé no Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que possas incomodar os corações e para que todos procurem segurança, segurança eterna em Cristo Jesus, nos seus mandamentos. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.